O que é que Breaking Bad tem a ver com Watchmen? E o que é que Watchmen e Breaking Bad tem a ver com How I Met Your Mother? A resposta é um poema. Um poema que é sobre o tempo, sobre como o tempo consegue consumir, corroer, erodir tudo que existe. E esse é um poema que, apesar disso, sobrevive ao tempo, renascendo a cada década na cultura pop. Hoje, o Meteoro recebe o Max, do Entreplanos, para falar sobre Ozymandias. O Entreplanos é o canal para quem se interessa por cinema. Aqui da nossa parte, a gente tá encantado com a parceria e espera que ela resista ao tempo. Ah, em respeito a você e ao seu tempo, a gente precisa avisar. O vídeo que vem aí tem alguns spoilers das obras citadas. E é compreensível, não dá para evitar esses detalhes numa análise com a profundidade que você está prestes a ver. Recentemente eu estava relendo a HQ Watchmen, que tem um dos personagens mais fascinantes criados nas últimas décadas, Ozymandias. E durante a releitura eu lembrei que o nome de Ozymandias vem de um poema com esse título, um soneto de 1818 escrito por Percy Shelley. E o engraçado é que a cultura pop parece ser fascinada com esse poema. Afinal, Ozymandias aparece em dezenas de obras muito populares. Watchmen, Breaking Bad, Mad Men, How I Met Your Mother, Monty Python, Alien. Esses são apenas alguns dos exemplos que dá pra citar logo de cara. Mas por que esse poema tá o tempo todo ressurgindo nas obras que vemos? Por que a cultura pop é tão apaixonada por Ozymandias? O poema é esse aqui. Nele, o eu lírico narra seu encontro com um viajante de uma terra antiga. E esse viajante começa a descrever uma estátua que ele encontrou em sua jornada. A escultura representava um soberano poderoso, mas a estátua em si estava toda destruída. E no pedestal da estátua ainda podia-se ler uma inscrição. Meu nome é Ozymandias, e sou rei dos reis. Vejam minhas obras, ó grandes, e desesperai. Mas apesar das palavras imponentes, fica claro que as tais obras de Ozymandias não estão mais à vista, pois em volta da estátua nada resta além de terras desérticas. Ozymandias pode ter sido rei dos reis, mas até mesmo ele acabou vendo suas obras serem destruídas pelos séculos. Agora que a gente se familiarizou com o poema de Shelley, já podemos apreciar melhor a forma como ele foi utilizado repetidas vezes na cultura pop. Em especial, tem um trecho específico do poema que é o mais relembrado, o da inscrição no pedestal. O que vemos nessas palavras é um senso fortíssimo de imponência e arrogância. Então não é à toa que vemos esses versos serem recitados por personagens arrogantes. Quando Ted Mosby de How I Met Your Mother quer demonstrar sua erudição, ele fala: Look on my works, ye mighty, and despair. Em Mad Men, quando o prepotente Ginsberg quer se vangloriar porque sua ideia de propaganda foi aprovada, o que é que ele diz? Look on my works, ye mighty, and despair. Já em Alien Covenant, quem vai recitar os versos é o David, o androide culto com mania de grandeza. Look on my works, ye mighty, and despair. E mesmo quando esses versos clássicos não são declamados, vemos que o poema Ozymandias continua sendo associado a personagens que são símbolos de poder e de ambição. Em Watchmen, Ozymandias é o ser humano mais inteligente e forte do mundo. Um cara que, após se aposentar da carreira de herói, acaba se tornando um magnata multimilionário com planos cada vez maiores de expansão da sua influência. E em Breaking Bad, Ozymandias é o nome de um dos melhores episódios da série, o antepenúltimo capítulo do programa. E a associação do nome de Ozymandias com Walter White fica clara, já que Heisenberg a essa altura é uma figura extremamente poderosa movida por infinita ambição. Um homem capaz de despertar o medo e o desespero em qualquer um. Essa conexão, inclusive, já havia sido feita no trailer da temporada final de Breaking Bad, que consistia em imagens do cenário com a voz de Walter lendo o poema de Shelley. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty,
mighty and despair. Tendo dito tudo isso, também é importante apontar que às vezes Ozymandias vai ser utilizado de forma irônica, em cenas que querem justamente subverter esse senso de imponência evocado pelo poema. Por exemplo, os caras do Monty Python alteram o texto para transformar Ozymandias não no rei dos reis, mas sim em rei de algo bem menos impressionante. My name is Ozymandias, King of Ants. Look on my feelers, termites and despair. A gente vê algo similar no mais recente filme dos irmãos Coen, A Balada de Buster Scruggs. Num dos capítulos, vemos Ozymandias ser declamado por um ator sem braços nem pernas. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Aqui percebemos o sarcasmo sombrio dos Coen. Afinal, o filme pega esse poema sobre uma assombrosa figura de poder e faz ele ser recitado por um personagem que se sente o oposto disso. Um homem sem poder e sem controle sobre seu próprio destino. Agora, seria reducionista demais dizer que o poema Ozymandias é uma celebração do poder e da ambição. Porque se a gente analisar o poema como um todo, na verdade percebemos que ele faz um discurso crítico sobre algo ainda maior e mais complexo. Como esses versos aqui são os mais reproduzidos de Ozymandias, muita gente pareceu se esquecer de como eles se encaixam no contexto geral do poema. Porque não dá para ignorar que essas palavras cheias de arrogância estão escritas numa estátua arruinada em meio a um grande nada. A essência do poema está na ironia. O rei Ozymandias fala para olharmos em desespero para suas obras, mas não tem nada para ver ali. Toda a glória e a opulência de seu reino foram engolidas pela areia, foram destruídas pelo tempo. Então, o texto de Shelley não é exatamente uma ode ao poder, mas sim uma reflexão sobre a natureza passageira do poder. Não importa o quanto reis, líderes e políticos se enxerguem como poderosos e achem que vão deixar um legado eterno. Nem eles, nem seu legado vão conseguir sobreviver à força do tempo. E o melhor é que algumas das obras que fazem referência a Ozymandias nunca se esqueceram que a essência do poema está além de seus versos mais famosos. Look on my works, ye mighty, and despair. You should read the rest of that poem, you boob. Vamos dar uma olhada mais de perto nos exemplos. Em Watchmen, Ozymandias termina a história com o ar de um grande soberano que acaba de criar um império eterno de paz e prosperidade, por mais que ele tenha secretamente alcançado isso de forma horrenda. Mas depois, vemos que o Diário de Rorschach pode denunciar ao mundo inteiro os atos de Ozymandias. O que parece indicar que, assim como o Ozymandias do poema, esse personagem pode ter seu novo império completamente arruinado, por mais que ele acredite que isso nunca vá acontecer. Já em Breaking Bad é um pouco diferente, porque a ruína não é uma promessa, mas sim uma realidade. Ao longo de toda a série, a cobiça de Walter fez ele construir seu império ilícito como Heisenberg. Mas agora, no episódio Ozymandias, estamos vendo esse reinado desmoronar por completo. Agora, em Alien Covenant, temos outra variação dessa temática. David chegou no planeta, arrasou o lugar e agora se porta como um rei onipotente, por mais que, na prática, ele seja soberano de nada e ninguém. Seu império não vai ter uma ruína, ele já começa em ruínas. Então, como pode ele ser um rei se não há nada para reger? Tem também o episódio de How I Met Your Mother que eu citei. Num primeiro momento, pode parecer que o Ted recita o poema somente para parecer culto. Mas ele também fala os versos porque nessa hora eles estão olhando para o Arcadian, um edifício que uma vez foi imponente como o rei Ozymandias, mas que agora está sob a ameaça de ser demolido. Analisando tantos casos diferentes, é inevitável se perguntar: por que a cultura pop gosta tanto de Ozymandias? Bom, eu tenho minhas teorias. Em primeiro lugar,
Histórias normalmente precisam de drama, e o soneto de Shelley transborda com dramaticidade. Não só por contar uma história, mas também porque o soneto tem versos que imprimem em nossas mentes uma imagem forte. E por serem versos tão teatrais, eles são perfeitos para serem recitados por personagens e assim evocar um senso de poder. Look on my works, ye mighty, and despair. Mas, além disso, é inegável que nós somos fascinados por histórias de ascensão e queda. Justamente porque essa é a história da humanidade. Faz milênios que construímos impérios grandiosos que parecem que vão durar para sempre, para depois vermos esses reinos caírem e serem substituídos por novas potências. Essa narrativa está tão enraizada na nossa história e ela tem tanta força que estamos há séculos trazendo esse ciclo de ascensão e queda também para as histórias ficcionais que contamos. E então vem um poema que consegue condensar essa temática tão complexa na forma concisa de um soneto muito bem escrito e dramático. Não é de surpreender então que Ozymandias pareça ser um poema quase irresistível para aqueles que querem contar histórias sobre a intensidade e sobre a perenidade do poder. Me parece então que, enquanto formos fascinados pela grandeza dos impérios e pelas suas inevitáveis ruínas, é bem provável que continuaremos relembrando e revisitando Ozymandias. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Para você que acaba de contemplar a obra do Entre Planos, um último recado. O caminho para o canal dele, que tem muito, mas muito conteúdo sobre cinema, tá aqui na tela e também tá pinado ali no topo dos comentários. Cada inscrição é um incentivo para que o Max do Entre Planos continue enchendo essa distinta plataforma de vídeos com conteúdos como o que você acabou de ver aqui, que tem muita qualidade. Você pode dar esse incentivo, mas só se você quiser. O fato é que, demonstrando seu apreço pelo conteúdo que você consome, você orienta os criadores de conteúdo e aí você ajuda a internet a ser um pouquinho melhor, quem sabe um pouquinho mais parecida com você. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é o dia do Moisés. Gostei da camiseta, hein? Que é a mesma camiseta do Ricardo, do Arthur, da Sofia, do Ernesto e do Alexandre. Gente, muito obrigado mesmo. Beijo!